se o impensável acontecesse? E se o Brasil, conhecido mundialmente por sua diplomacia pacífica e neutralidade histórica, fosse arrastado para o abismo de um conflito nuclear? A simples menção dessa possibilidade parece pertencer ao reino da ficção científica. Mas a história nos ensina que o impossível muitas vezes se torna real quando menos esperamos. Em um mundo onde 9 nações possuem arsenais nucleares capazes de exterminar a civilização humana múltiplas vezes, e onde tensões geopolíticas se intensificam a cada dia, nenhum país está verdadeiramente imune às consequências de uma guerra atômica. O Brasil, com sua vasta extensão territorial, recursos naturais estratégicos e posição geográfica privilegiada, poderia se tornar alvo ou aliado em um cenário que ninguém deseja imaginar, mas que todos precisam compreender. Para entender como o Brasil poderia ser envolvido em um conflito nuclear, é necessário primeiro compreender a atual arquitetura de segurança global e o papel que o país ocupa nela. Desde a assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968, o Brasil se posicionou firmemente contra armas atômicas, renunciando voluntariamente ao desenvolvimento de um arsenal próprio. Esta decisão foi consolidada com a Constituição de 1988, que proíbe expressamente atividades nucleares para fins não pacíficos em território nacional. O país desenvolveu um programa nuclear civil robusto, dominando o ciclo completo do enriquecimento de urânio para a geração de energia e propulsão de submarinos convencionais, mas sempre sob rigorosa fiscalização internacional da Agência Internacional de Energia Atômica. Essa postura rendeu ao Brasil credibilidade diplomática e liderança em fóruns de desarmamento, mas também significa que, caso um conflito nuclear eclodisse, o país estaria completamente despreparado militarmente para se defender ou retaliar com armas da mesma magnitude. Os cenários que poderiam arrastar o Brasil para uma guerra nuclear são diversos e alarmantes. O primeiro e mais óbvio seria uma escalada entre as superpotências nucleares, Estados Unidos, Rússia ou China, que se expandisse globalmente. Embora o Brasil mantenha relações diplomáticas equilibradas com todas essas nações, pressões políticas e econômicas poderiam forçar o país a escolher um lado. As alianças comerciais do Brasil com a China, seu maior parceiro econômico, ou os laços históricos e militares com os Estados Unidos, poderiam transformar território brasileiro em alvo estratégico. Bases militares americanas próximas, como as existentes na Colômbia e no Caribe, ou a presença crescente de investimentos chineses em infraestrutura crítica brasileira, como portos e redes de telecomunicações, poderiam fazer do Brasil um ponto de interesse em um conflito maior. Um segundo cenário envolveria a proliferação nuclear regional. Se países vizinhos como Argentina ou Venezuela desenvolvessem ou adquirissem armas nucleares, seja por meio de programas clandestinos ou por transferência de tecnologia de potências hostis, o equilíbrio de poder na América do Sul seria destruído. O Brasil poderia se ver forçado a reconsiderar sua postura antinuclear ou a buscar garantias de segurança de potências externas, o que automaticamente o colocaria no radar de adversários dessas potências. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. É importante conhecer nossa comunidade e entender quantos estão refletindo sobre esses cenários que, embora distantes, não são impossíveis. Um terceiro cenário, talvez o mais perturbador, seria um ataque nuclear não estatal. Grupos terroristas ou organizações criminosas transnacionais que obtivessem acesso a material nuclear, mesmo que para construir apenas uma bomba suja ou um dispositivo nuclear improvisado, poderiam escolher cidades brasileiras como alvo. Megacidades como São Paulo e Rio de Janeiro, com suas populações de milhões de habitantes e importância econômica global, seriam alvos simbólicos poderosos. A vasta extensão das fronteiras brasileiras, muitas delas em regiões remotas e pouco patrulhadas da Amazônia, facilitaria o contrabando de materiais radioativos. O Brasil também poderia se tornar rota de trânsito para materiais nucleares destinados a outros países, e uma operação mal-sucedida ou interceptada em território nacional poderia resultar em contaminação radiológica acidental ou intencional. Além disso, a Amazônia brasileira possui reservas significativas de urânio e outros minerais radioativos. Em um mundo onde recursos naturais se tornam cada vez mais escassos e disputados,
O controle dessas reservas poderia se tornar objetivo militar de potências que buscam garantir seu próprio arsenal nuclear ou impedir que adversários o façam. As consequências de um ataque nuclear em território brasileiro seriam catastróficas e irreversíveis. A detonação de uma única ogiva nuclear de tamanho moderado, equivalente a 500 quilotons de TNT, sobre uma cidade como São Paulo, criaria uma bola de fogo com temperatura superior à superfície do Sol, vaporizando instantaneamente tudo em um raio de 2 quilômetros. A onda de choque destruiria edifícios de concreto armado em um raio de 5 quilômetros, matando ou ferindo gravemente centenas de milhares de pessoas nos primeiros segundos. A radiação térmica causaria queimaduras de 3º grau em expostos a até 10 quilômetros de distância, enquanto a precipitação radioativa, o famoso fallout, contaminaria áreas ainda mais extensas, dependendo dos ventos. Hospitais, já sobrecarregados em condições normais, entrariam em colapso imediato. A maioria das vítimas não morreria pela explosão inicial, mas nas horas e dias seguintes por falta de atendimento médico, desidratação, infecções e envenenamento por radiação. Os efeitos de longo prazo incluiriam aumento exponencial de câncer, mutações genéticas transmitidas a gerações futuras e a transformação de áreas urbanas inteiras em zonas de exclusão inabitáveis por décadas ou séculos, como ocorreu em Chernobyl e Fukushima, embora em escalas diferentes. O impacto não seria apenas local. A economia brasileira, já vulnerável a choques externos, sofreria colapso instantâneo. Mercados financeiros entrariam em pânico global. O real se desvalorizaria catastroficamente. Investimentos estrangeiros evaporariam e cadeias de produção se romperiam. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, minerais e energia. A interrupção dessas exportações por contaminação radioativa real ou percebida criaria escassez global de commodities, elevando preços e desestabilizando mercados internacionais. A agricultura brasileira, responsável por alimentar centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, seria devastada não apenas pela radiação direta, mas pela impossibilidade de exportar produtos considerados contaminados, mesmo que produzidos em regiões distantes do ataque. A contaminação de bacias hidrográficas como a Amazônica, Paraná ou São Francisco afetaria o abastecimento de água e geração de energia hidrelétrica para milhões de pessoas, criando crises humanitárias em cascata. Politicamente e socialmente, o Brasil enfrentaria desintegração. A confiança nas instituições democráticas, já fragilizada em anos recentes, seria destruída. Movimentos separatistas poderiam ganhar força em regiões menos afetadas, que se recusariam a compartilhar recursos com áreas contaminadas. Ondas migratórias internas de proporções bíblicas sobrecarregariam estados e municípios receptores, criando conflitos por recursos escassos. A violência urbana, já endêmica em muitas cidades brasileiras, se intensificaria exponencialmente em um ambiente de colapso de autoridade estatal. Forças armadas e polícias, também vitimadas e com famílias afetadas, poderiam perder coesão e capacidade operacional. Milícias e grupos criminosos organizados preencheriam o vácuo de poder, controlando distribuição de alimentos, água e medicamentos. O sistema de saúde pública, o SUS, concebido para atender necessidades normais da população, seria completamente insuficiente para lidar com as demandas de um desastre nuclear, especialmente porque hospitais, profissionais de saúde e equipamentos médicos também estariam entre as vítimas. Você já parou para pensar como reagiria se um alerta de ataque nuclear soasse em sua cidade? Teria um plano de evacuação? Saberia onde buscar abrigo? Deixe sua opinião nos comentários. Essas reflexões, por mais desconfortáveis que sejam, são necessárias em um mundo cada vez mais imprevisível. A resposta internacional a um ataque nuclear no Brasil dependeria enormemente do contexto. Se o ataque fosse parte de uma guerra global entre potências nucleares, o Brasil seria apenas mais uma vítima em um apocalipse planetário. E nenhuma ajuda significativa viria porque todos estariam lutando pela própria sobrevivência. Se fosse um ataque isolado, seja de um estado rogue ou grupo terrorista, a comunidade internacional provavelmente mobilizaria assistência humanitária massiva,
Mas a eficácia dessa ajuda seria limitada pela escala da destruição e pela logística de operar em ambiente contaminado por radiação. Organizações como a ONU, Cruz Vermelha Internacional e Médicos Sem Fronteiras enviariam equipes, mas essas organizações não estão equipadas ou treinadas para lidar com desastres nucleares da magnitude de uma detonação urbana. Países aliados poderiam oferecer abrigo a refugiados brasileiros, mas a capacidade de absorção seria limitada e provavelmente viria acompanhada de condições políticas e econômicas. A ajuda poderia ser condicionada a alinhamentos geopolíticos que o Brasil historicamente evitou. O Brasil também enfrentaria o dilema moral e estratégico de como responder. Sem arsenal nuclear próprio, retaliação na mesma moeda seria impossível. Uma resposta convencional contra o perpetrador seria limitada pelas capacidades militares brasileiras, que, embora respeitáveis regionalmente, são insuficientes para a projeção de poder global. Se o ataque viesse de uma potência nuclear estabelecida, qualquer retaliação convencional seria suicida, convidando destruição ainda maior. Se viesse de um ator não estatal, a própria identificação do responsável seria desafio monumental, e ataques contra alvos errados poderiam expandir o conflito. O Brasil teria que depender de alianças e instituições internacionais para buscar justiça, mas a eficácia dessas instituições em prevenir ou punir ataques nucleares é, na melhor das hipóteses, questionável. A Liga das Nações falhou em prevenir a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas falharam em prevenir genocídios, invasões e atrocidades incontáveis. Não há razão para acreditar que seriam mais eficazes em um cenário nuclear. Existe alguma preparação possível? A resposta honesta é que preparação completa para a guerra nuclear é ilusão. No entanto, medidas podem mitigar alguns impactos. O Brasil poderia investir em sistemas de defesa civil mais robustos, incluindo abrigos antinucleares em grandes cidades, embora a construção de abrigos em escala suficiente para proteger dezenas de milhões de pessoas seja economicamente inviável. Protocolos de evacuação e resposta a emergências radiológicas poderiam ser aprimorados e praticados regularmente, como fazem países como Japão e Suíça. Estoques estratégicos de medicamentos contra a radiação, como o iodeto de potássio, poderiam ser mantidos e distribuídos rapidamente em caso de emergência. Forças armadas e serviços de emergência poderiam receber treinamento especializado em operações em ambientes contaminados. O Programa Nuclear Civil Brasileiro poderia ser auditado e securitizado para prevenir que instalações nucleares civis se tornassem alvos ou que materiais fossem desviados. Alianças diplomáticas poderiam ser fortalecidas para garantir que, em caso de ataque, o Brasil não enfrentasse a crise sozinho. Mas todas essas medidas são paliativos que apenas arranham a superfície do problema real. A única preparação verdadeiramente eficaz contra a guerra nuclear é sua prevenção absoluta. Isso requer compromisso global com desarmamento, fortalecimento de tratados de não proliferação, transparência nos programas nucleares de todas as nações e mecanismos confiáveis de resolução de conflitos internacionais antes que escalem para a violência. Requer também que potências nucleares reconheçam sua responsabilidade especial pela sobrevivência da espécie humana e ajam com a cautela que essa responsabilidade exige. A história sugere que essas esperanças são ingênuas. Desde o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, a humanidade viveu sob a sombra da aniquilação nuclear. Houve momentos em que estivemos à beira do abismo, como a crise dos mísseis de Cuba em outubro de 1962, quando o mundo esteve a um botão pressionado da destruição mútua assegurada. Sobrevivemos não porque sistemas funcionaram, mas frequentemente, apesar deles, por sorte e decisões individuais de pessoas que escolheram não obedecer ordens de lançamento. A questão não é se o Brasil poderia sobreviver a uma guerra nuclear, mas se algo que merecesse ser chamado de Brasil ainda existiria depois. A identidade nacional, construída sobre séculos de história, cultura, diversidade e esperança de futuro melhor, seria irrevogavelmente destruída. As gerações seguintes herdariam não um país, mas um cemitério radioativo e a memória amarga do que foi perdido. Os sobreviventes enfrentariam não apenas a luta física pela sobrevivência em ambiente hostil,
mas o trauma psicológico coletivo de testemunhar o fim de seu mundo. Estudos de populações afetadas por Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl mostram que os impactos psicológicos de exposição nuclear transcendem gerações, manifestando-se em taxas elevadas de depressão, ansiedade, suicídio e desintegração de estruturas sociais e familiares. O cenário de Brasil envolvido em conflito nuclear força-nos a confrontar verdades desconfortáveis sobre a fragilidade da civilização moderna. Vivemos em uma época de interconexão global sem precedentes, onde prosperidade e segurança dependem de sistemas complexos e vulneráveis. Um único evento catastrófico pode derrubar essas estruturas como dominós. A ilusão de segurança que desfrutamos é mantida não por garantias reais, mas pela aposta coletiva de que atores racionais não cometerão o suicídio civilizacional que guerra nuclear representa. Mas racionalidade é luxo que nem sempre prevalece em tempos de crise, medo e nacionalismo exacerbado. Líderes tomam decisões sob pressão, com informações incompletas, influenciados por ideologias e ambições pessoais. Sistemas de alerta precoce podem falhar ou ser mal interpretados, como quase aconteceu várias vezes durante a Guerra Fria. Acidentes podem ocorrer. Armas nucleares podem ser roubadas ou vendidas no mercado negro. A proliferação nuclear torna o mundo exponencialmente mais perigoso a cada novo membro do clube atômico. O Brasil tem papel crucial a desempenhar na arquitetura de segurança global do século XXI, não como potência nuclear, mas como liderança moral e diplomática em favor do desarmamento. O país deve usar sua credibilidade construída através de décadas de compromisso com paz e não proliferação para pressionar potências nucleares a reduzir arsenais, aumentar transparência e estabelecer salvaguardas mais rigorosas. Deve investir em diplomacia preventiva, mediação de conflitos e fortalecimento de instituições multilaterais. Deve ser voz contra a normalização de retórica nuclear belicosa que se tornou preocupantemente comum no discurso político contemporâneo. E deve educar suas próprias populações sobre realidades da guerra nuclear, desmistificando fantasias de que conflitos atômicos são vencíveis ou que sobrevivência em escala significativa é possível. A verdade final que esse cenário hipotético revela é simples e aterradora. Em um mundo com armas nucleares, não existe neutralidade verdadeira. Não existem vencedores. Não existe segurança absoluta. Existe apenas a esperança frágil de que, dia após dia, aqueles com poder de destruir o mundo escolherão não fazê-lo. O Brasil, com todos seus desafios internos e vulnerabilidades, ainda é um dos lugares mais abençoados do planeta. Com recursos abundantes, população criativa e resiliente, e território vasto e diverso. Mas tudo isso pode ser reduzido a cinzas radioativas em questão de minutos se a humanidade continuar seu flerte insano com a aniquilação nuclear. A pergunta não é se o Brasil sobreviveria a uma guerra nuclear, mas se podemos, como espécie, ter sabedoria suficiente para garantir que essa pergunta permaneça para sempre no reino do hipotético, nunca se tornando realidade que precisamos enfrentar.